Fala pessoal, Papo Furado chegando para fazer uma lista aí da melhor banda de metal do mundo. Roda a vinheta. Tô de volta. Para você que nunca me assistiu, que viu aí o Iron Maiden do pior pro melhor, por gentileza, eu gravo conteúdo aqui para internet, majoritariamente voltado para o rock. De vez em quando eu faço umas incursões com meu irmão Guilherme sobre cinema, mas a grande maioria dos vídeos aqui do Papo Furado é sobre rock. Então, por gentileza, se inscreva aí no canal, aperta o sininho. Isso te garante receber uma notificação de quando eu gravar um conteúdo. Tá legal, pessoal? Eu também disponibilizo aí nas plataformas de áudio em formato de podcast. Então, o Iron Maiden, sem dúvida, é a maior banda de heavy metal de todos os tempos. Eu considero que na extensa discografia do Iron Maiden, eu vou me ater apenas aos álbuns de estúdio, são 17. Não tem nenhum fracasso. Eu acho isso incrível. Eu acho como eles conseguiram fazer 17 álbuns muito bons, alguns sensacionais. Eu já falei isso nos grupos que eu participo. Eu acho que o Iron Maiden é um fenômeno. O que aconteceu ali nos anos 80, de 1980 até 1988, eu considero que é tipo um Pelé. Eu acho que não vai haver outro. O Iron Maiden fez discos ali perfeitos, sensacionais. Eu cheguei até a gravar um vídeo dizendo isso. Fiz um papo furado falando que o Iron Maiden nos anos 80 não fez nenhuma música ruim. Que dirá então um álbum de baixa qualidade. Então, eu costumo dizer isso. O Iron Maiden pode ser dividido aí por blocos. Os anos 80, que foram gloriosos, foram perfeitos. Os anos 90, com aquela rusga ali do Bruce, que ele já estava afim de sair. Depois, a parte pior, que foi a entrada do Blaze Bayley, e depois a volta do Bruce Dickinson, aonde a banda passou a fazer um som meio com o pezinho no prog metal. Também disse isso num outro vídeo também que eu vou colocar o link abaixo, em que eu sonho ainda que o Iron Maiden faça um disco de metal clássico. Acho que o Iron Maiden está indo muito nessa linha prog metal, músicas grandes, não que eu não goste das músicas, mas a fase dos anos 80 é uma fase genial. Eu acho que ali de 2000 para frente, quando o Iron Maiden voltou a ser um sexteto, o Iron Maiden é uma banda de um nível da prateleira de cima, que tem lampejos de genialidade. Ali nos anos 80, a genialidade da banda estava presente em todos os acordes, em todas as notas que os cantores cantavam. Então vamos lá. Eu vou fazer hoje uma lista dos 17 álbuns. Eu vou fazer do pior para o melhor. Eu não preciso de momento algum dizer em nenhum momento desse vídeo que isso é a minha opinião. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu não quero ser dono da verdade. A minha lista aqui, tem quase certeza que ela não vai bater com ninguém, porque cada um tem a sua. Até se eu botar o Steve Harris e o Bruce Dickinson aqui, terei divergências, tá bom? Eu vou mostrar álbum por álbum, vou fazer esse ranking e vou fazer comentários bem sucintos de cada um, senão esse vídeo aqui vai ficar maior do que o filme do Titanic. O pior disco do Iron Maiden, na minha opinião, é o The Virtual Eleven, de 1998. O disco tem umas faixas aqui sofríveis, né? Como Estais Amigos, uma faixa boa, The Angel and the Gambler. Tem um tecladinho lá que muita gente fala que parece um tecladinho de churrascaria. E foi o último disco gravado pelo Blaze Bayley, o esforçado, mas, na minha opinião, fraco Blaze Bayley. Foi um erro do Steve ter chamado o Blaze para substituir o Bruce. Então aqui o clima já não estava bom. Os shows de 98, da qual eu assisti, os shows foram conturbados e ali
pouco depois o Bruce voltou. Então, esse pra mim é o pior disco do Iron Maiden. Seguido, eu acho que eu no início já comecei a dar um spoiler do que virá o The X Factor. Na época, quando o Bruce saiu, lógico que eu fiquei chateado, mas aí eu corri atrás pra conhecer o novo cantor do Wolfsbane, o Blaze Bayley. Na época eu fiquei até animado. Eu achei que o Blaze tinha um timbre de voz assim, parecido com o David Lee Roth do Van Halen. Então eu fiquei animado, mas quando o disco saiu, eu não gostei, até hoje não gosto dele como eu gosto dos demais, cantados pelo Bruce e pelo Paul. Eu acho que tem faixas aqui boas, hein? Man of the Edge, Lord of the Flies, a Sign of the Cross, que depois ganhou uma roupagem diferente com o Bruce Dickinson, ao vivo ela funciona muito bem. Então, vamos lá. The X Factor, essa fase Blaze Bayley, eu já acho a pior. O pior disco que eu acho com o Bruce no vocal é o de 2010, o The Final Frontier. Eu acho um disco estranhíssimo, cara. Eu acho um disco que eles ali não estavam inspirados. Até o Ed aqui não parece o Ed tradicional, né? Aquela caveira. Eles quiseram fazer um alienígena aqui na capa e eu acho que o tiro saiu pela culatra. A turnê também não foi muito legal. Eles colocaram bastante músicas aqui enjoadas ainda. Why the Wind Blows. Starblind é legalzinha. A música de trabalho, digamos assim, a Coming Home, ela é quase uma balada, se tratando dos padrões do Iron Maiden. Tem lampejos aqui bons, que é Eldorado, a faixa título também é legal. Mas enfim, é o pior disco cantado pelo Bruce. Vamos lá, seguindo aqui a escadinha, eu vou mostrar o Senjutsu. Agora, o último álbum deles, o mais recente, né? Tomara que não seja o último. Cara, esse disco aqui é bom, mas eu não acho que ele seja espetacular. Eu acho que mesmo as faixas ao vivo, a Senjutsu, faixa de abertura, quando eles abriram a Legacy em 2022, eu achei que ela não ficou legal. Enfim, é um disco longo, é um disco que tem muita pitada de prog metal, tem momentos legais. Darkest Hour é uma música que ela faz lembrar muito a fase do Bruce, carreira solo. Eles nem incluíram essa música na The Future Past. Death of the Celts eu também não gosto muito. The Time Machine, tô falando, essas músicas estão na turnê, né, da The Future Past. A Writing on the Wall é legal, mas como eu digo sempre, comparando o Iron Maiden com o Iron Maiden, esse aqui tá aí no quarto colocado, ao contrário. Seguido pelo disco de 2006, A Matter of Life and Death. Claro que isso não tem muito a ver, tá? Eu acho que é só um adendo. Até essa capa, né? Eu acho uma capa legal, mas eu não gosto quando o Ed não está em primeiro plano. O Ed tá aqui no meio dessa muvuca aqui. A Dance of Death também, o que vai chegar daqui a pouco, também tem esse problema. Cara, qual é o problema também desse disco? É um disco muito prog metal, né? Eu não sou muito chegado em prog metal, em Dream Theater, etc e tal. E o Iron Maiden tá nessa vibe de prog metal aqui nos anos 2000. O disco tem momentos legais? Claro que tem momentos legais. Wildest Dreams é legal. The Reincarnation of Benjamin Briggs. For the Great of Good of God é bacana pra caramba. Ela funcionou muito bem até na Legacy. A turnê, cara, eu acho que foi a maior pisada de bola que eles deram quando eles tocaram esse disco na íntegra. Tem gente que comemora, mas eu sou igual o cara lá em Nova York que levantou a plaquinha lá, Play Classics. Eu acho que eles podem sempre, como eles fazem bem, eles podem sempre mesclar clássicos com o disco novo. Vamos lá, vamos dar uma voltada. Eu tô falando que só os discos com o Blaze do ano 2000. Agora eu vou pelo Fear of the Dark, que foi uma fase meio conturbada também do Iron Maiden. A música Fear of the Dark é uma das melhores da banda de todos os tempos. Um hit que funciona muito bem ao vivo. Mas hoje, se a gente contextualizar, era uma época conturbadíssima, que o Adrian tinha saído, o Bruce tinha feito o primeiro disco solo dele, e ele já estava querendo meter o pé aqui. Enfim, o disco tem alguns momentos legais. Be Quick or Be Dead, a faixa de abertura. From Here to Eternity também é legal, tem single. Afraid to Shoot Stranger também é bacana pra caramba.
E tem a balada Wasting Love, que aqui no Brasil chegou a tocar nas FMs em 1992, quando eles voltaram aqui no nosso país depois do Rock in Rio. Seguido da Dance of Death. Como eu falei, o Ed também, eles entraram e fizeram 2 discos seguidos com o Ed, não sendo aqui não está no primeiro plano. Muita gente detona essa capa, fala que ela tem erros de renderização. Eu não acho uma capa tão ruim assim, bem como o disco, cara. Eu gosto desse disco. Pô, Rainmaker é uma faixa muito legal. Passchendaele é legal demais. Age of Innocence, eu gosto muito da Age of Innocence. Tem a balada Journeyman. Eu acho esse disco legal, cara. Eu gosto do Dance of Death. Achei que a turnê também foi bacana. Eu estava lá no Metropolitan em 2004. Vamos lá! Agora, outro disco também dos anos 90, o primeiro disco dos anos 90, o No Prayer for the Dying. Também naquela fase meio conturbada, né? Eles, depois do Seventh Son, eles quiseram dar uma repaginada, voltar às origens. Eles têm até uma foto ainda com o Adrian Smith, eles ali ainda de jaqueta de couro, o Adrian ainda na banda, e eles quiseram voltar a fazer um metal clássico, que eu clamo pra eles voltarem. Pô, se eles fizerem um disco hoje em dia parecido com esse, eu vou agradecer ao São Dio. Mas é um disco legal. Mas o Bruce ele tem algumas músicas, tipo a Holy Smoke, que parece que a voz dele tá meio dando prego. Veio dando uns desgastes. Assassin é uma música muito fraca. Mother Russia, como no vídeo que eu falei do Iron Maiden nos anos 80, eu tô dando um spoiler lá. Eu só não considero esse disco aqui perfeito porque é por causa da Mother Russia. Eu gosto de todas as músicas, mesmo da Assassin, Public Enemy Number One, eu gosto bastante dessa música, Fates Warning. Enfim, disco legal, que entrou bem a década, mas tem algumas bolinhas fora. E olha só quem ficou aqui já na metade. Eu gosto bastante desse disco, The Book of Souls. Cara, eu gosto muito desse disco. Acho um disco super legal. Claro que eu acho que a moral desses discos sobe por causa da Empire of the Clouds, que é uma das músicas sensacionais, é uma das músicas mais diferentes e ótimas do Iron Maiden, aquelas nuances lá, aqueles 18 minutos que o Bruce Dickinson vai ao piano, o solo sensacional. Cara, essa música, eu acho que ainda eles ainda vão guardar alguma coisa falando dessa música. A turnê desse disco também eu acho muito legal. Eles incluíram Power Slave e a música The Book of Souls. Eu acho que tudo faz sentido. Seguindo para o Brave New World, que sem dúvida é o melhor disco do sexteto. Eu acho mesmo que o Brave New World do ano 2000, esse disco é muito legal. Foi um disco cercado de muita expectativa, que o Bruce e o Adrian tinham voltado e a banda ali se tornou um sexteto, mas o disco não decepciona. Eles têm a turnê registrada de forma oficial no Rock in Rio, e Rock in Rio esse que eu estava lá, pegando uma poeira danada, mas foi um show inesquecível. The Wicker Man, Ghost of Navigator, a faixa título The Brave New World, tem uma música Out of Silent Planet que eles tocaram na Argentina, mas não tocaram aqui no DVD. É uma música muito legal. The Fallen Angel, The Mercenary. O disco é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Ele chega a ficar ali quase no nível dos discos dos anos 80. Agora que a classiqueira, digamos assim, a perfeição vai começar a aparecer aqui no vídeo. Seventh Son of a Seventh Son. Disco esse que o Steve Harris, por muitos anos, ele falava que era o melhor disco que ele já tinha composto. Aí é gosto dele, né? Bruce também sempre disse que a obra do Seventh Son ficou completa, que ali no Somewhere in Time ela não ficou de maneira totalmente feita, e eles vieram a terminar aqui no Seventh Son of a Seventh Son. Uma música boa atrás da outra, Moonchild, Can I Play With Madness. Você sabe que quando eu escutei Can I Play With Madness em 88 pela primeira vez, eu tomei um susto. A gente até brincava, falou assim, pô, esse gritinho aí do Bruce tá meio glam metal, né? Cara, mas a música é legal demais. A faixa título Seventh Son of a Seventh Son, ou seja, as 8 músicas aqui são demais. A faixa título
a faixa título não, a música que abre, Moonchild, muito legal. Pude ver em 2013 no Rock in Rio, quando eles fizeram o revival aqui dessa turnê. Vamos lá, outra turnê que está tendo revival em 2023 é a The Future Past, que faz alusão ao Somewhere in Time. Olha que discão, cara. Poxa, lembro até hoje quando eu fui comprar esse disco na loja americana que ficava embaixo da casa da minha avó. Que disco sensacional, né? Eles vinham ali dos 5 primeiros que foram clássicos absolutos. Eles deram um tempo depois de gravar o Live After Death. Os caras arregaçaram as mangas e fizeram um disco super diferente à época. Eu também já fiz material falando sobre ele, dizendo que na época quando lançou, né? Quando a gente comprou o disco, muita gente achou que o disco tinha teclados, mas não, eram as famosas guitarras sintetizadas. Ou seja, as 8 músicas aqui são perfeitas. Call Somewhere in Time, Wasted Years, Sea of Madness, Heaven Can Wait, The Loneliness of the Long Distance Runner, Stranger in a Strange Land, Deja Vu e agora que foi finalmente tocada para a alegria e deleite dos fãs, Alexander the Great. Ou seja, sensacional. Vamos lá! O negócio aqui tá cada vez mais afunilando, é a parte mais difícil. O primeiro disco, Iron Maiden, lá nos anos 80. Disco esse que o Steven só não considera também perfeito por causa da produção. Cara, eu concordo. Você imagina se essa produção aqui fosse do Martin Birch, né? Seria sensacional. E eu gosto muito do Paul Di'Anno. O Paul Di'Anno e o Blaze Bayley já chegaram a tocar aqui na minha cidade, né? E eu costumo dizer sempre que tem muita diferença de um show do Paul Di'Anno pro show do Blaze Bayley. Porque o Paul, ele gravou 2 discos clássicos e o Blaze Bayley gravou, na minha opinião, os 2 piores. Então o Blaze também tem que se garantir nos shows dele com as músicas da carreira solo. E o Paul não, cara. Ele só toca esses 2 discos aqui e não quer nem saber. E pra mim os shows são sensacionais. Agora em 2023 ele voltou aqui. Eu já cheguei a entrevistar ele em 2005, ele veio em 2010 aqui em Juiz de Fora. Vou deixar uns links aí dos vídeos que eu fiz com o Paul Di'Anno. Vamos lá, gente, olha só a perfeição chegando aqui na sua tela. Powerslave, o disco que fez o Iron Maiden de vez se tornar uma banda gigante, uma banda maravilhosa, reconhecida no mundo inteiro, né? Essa turnê do Powerslave que fez eles darem a volta ao mundo. A maior turnê, a turnê durou 1 ano, cara. Os caras ficaram 1 ano na estrada. Eles estavam numa turnê extensa nos Estados Unidos, mas eles vieram aqui no Brasil, no Rock in Rio de 1985. E eu tava lá, cara, quase uma criança de colo, mas eu tava lá, tô brincando, não era tão novo assim, não. Cara, eu não vou ficar falando as músicas que tem aqui agora. A partir de agora não preciso de falar as músicas. Os discos, essas músicas são perfeitas. Os discos agora são todos perfeitos, né? Do Seven Son pra cá, na minha opinião, não tem música ruim. Vamos lá, Killers. O que eu disse do primeiro disco vale pra esse aqui. Cara, eu acho o Killers um dos maiores discos de heavy metal de todos os tempos. Ele tem uma pegada mais suja. Eu discordo quando eles falam que ele tinha uma pegada punk. Eu acho que era mais por causa do visual do Paul, mas o disco é metal purinho, cara. Purinho. E aqui com a produção mais esmerada do Martin Birch, o disco é uma porrada do começo ao fim. Cara, e que vozeirão que tinha o Paul Di'Anno, né, cara? Eu acho uma pena o Paul não ter conseguido fazer uma carreira solo do nível do Ozzy, do Whitesnake, do David Coverdale, do Dio, que eu acho que o Paul tinha muito potencial. Também gravei um vídeo, vai ficar cheio de link aí, né? Que pra mim o Paul Di'Anno é o maior talento desperdiçado de todos os tempos. Então vamos lá, medalha de prata, que pra mim fica ali, cara. Pra mim os dois são praticamente juntos. Peace of Mind. Um descasso, cara. Um descasso aqui, tudo é perfeito. Produção, voz, os instrumentos, tudo aqui é perfeito. Capa, esse conceito aqui que o Ed tinha perdido os cabelos, essa capa que se completa. Olha só que foto sensacional, eles almoçando aqui um cérebro. Cara, disco perfeito, não tem muito o que dizer. Vamos lá, vamos passar para o primeiro colocado, que você já deve estar imaginando aí qual é. O melhor disco de heavy metal de todos os tempos, The Number of the Beast. O disco completou 40 anos, agora em 2022, e continua maravilhoso. Esse disco não tem...
Ele não tem um defeitinho sequer, ele é tudo perfeito, capa, produção, todas as músicas, todos os acordes, tudo perfeito. Então esse é o melhor disco de todos os tempos. The Number of the Beast. Beleza, pessoal? E aí? Gostou da minha lista? Discorda muito? Se você discordar, comenta aí. Mas sempre pegando leve, venha com argumento. Não vem só falando, você é um... etc, etc e tal. Fala por que você não gostou dele. Você acha tão ruim também a fase com o Blaze Bayley? Você concorda que o Paul Di'Anno, os dois discos do Paul Di'Anno foram dois clássicos absolutos? Os anos 80 são insuperáveis? Tem muito assunto aí que a gente pode debater. Tranquilo, pessoal? De tempos em tempos eu volto aqui com o Papo Furado, gerando conteúdo genuinamente para o rock, para o heavy metal. Tranquilo? Você que me segue, muito obrigado. Você que me assistiu, eu agradeço imensamente. Um forte abraço, Up the Irons, fui!